Aqui nós temos uma planilha, a tabela 3, né, que era subdividida por categoria, em que se utiliza também consumo de água como um fator, como um critério, né, de diferenciação da cobrança, né, de rateio da cobrança, conforme o tipo, né, do usuário, a situação de cada usuário, mas não é cobrado linearmente por metro cúbico, embora utilize metros cúbicos na distribuição, nos cálculos dos fatores de cada imóvel, né? E aqui o cálculo unitário é o custo por domicílio, custo médio por domicílio de todas as categorias, né? Eu tenho lá o custo anual e o custo mensal. Eu posso fazer uma emissão anual, posso fazer uma emissão mensal. Como eu estou usando o consumo de água como um dos fatores e o principal fator de rateio, né? Então eu posso fazer essa cobrança mensal, principalmente se eu for cobrar junto com a conta de água. E a vantagem de cobrar mensal é que eu capturo as variações de consumo ao longo do ano, por exemplo, né? Eu posso assumir essa variação, se a regulação definir, que a regulação pode considerar o consumo médio do ano anterior. Aí essa não vai ter variação de consumo. Mas eu pego o novo usuário que entrou, a casa que foi construída ou ocupada ao longo do ano. Então, eu cobrando mensalmente, eu já pego automaticamente esses novos usuários. E se eu puder utilizar a área construída ou, no caso aqui, o consumo do mês anterior, por exemplo, né, eu pego a variação de consumo também para cobrança. Por quê? Como eu vou cobrar não pela média anual, mas pelo consumo, eu pego a variação sazonal, que seria a mesma coisa que utilizar o consumo médio, que já pega também pela média as variações sazonais. A diferença é que a taxa tarifa, o valor total, vai ficar variável ao longo do ano, conforme o impacto aí da sazonalidade do consumo, né? Então, mas esse é um modelo que usa outros fatores, né? Por exemplo, a categoria do imóvel, para residencial é fator 1, né? E utiliza aqui a frequência da coleta, é uma situação que ela é menos injusta, né? Eu estou usando a frequência da coleta como um fator de diferenciação, mas não como o fator de rateio. Então, para quem tem coleta alternada, né? Pelo menos a alternada, eu uso o fator 1, portanto, paga o custo do serviço, e quem tem uma coleta diária, paga 1,3 do custo médio, né? Por quê? Porque ele tem uma comodidade, embora isso não represente que ele gere mais resíduo. Ou ele pode até gerar, né, não se preocupar muito em fazer triagem, reaproveitamento, porque tem coleta todo dia, não precisa ficar acumulando resíduo todo dia, tem conforto e pode ter um estímulo a gerar mais desnecessariamente, porque tem coleta diária. Como não existe comprovação técnica de que isso ocorra, mas tudo bem, é um menos injusto. Mas o fator efetivo, né, que é o predominante aqui do cálculo, é o consumo de água. Aqui não é por medição, né? Se eu for cobrar mensalmente com base no consumo da medição do mês anterior, que é usado para cobrar a própria tarifa de água, então é claro que isso aqui vai variar mensalmente para cada usuário. Se eu diminuir o consumo, eu caio na tabela, se eu aumentar o consumo, eu subo na tabela, né? Porque a tabela é cumulativa, né? Como está dizendo aqui, fatores, né? São fatores cumulativos aqui, né? E aqui eu tenho um fator fixo, que aqui colocado 5 metros cúbicos, ele poderia ser 0 metros cúbicos e ter um fator fixo aqui estabelecido, uma fração, né? Uma fração numérica, uma fração aritmética, deste valor, é uma fração deste valor, sempre entenda isso aqui, é sempre uma fração deste valor. No caso aqui, como nós temos uma composição de fatores, então, por exemplo, se eu vou usar, se é um imóvel com coleta alternada, 1 vezes 1 dá 1, não alterou nada. 1 vezes isso aqui é 1 vezes isso aqui, então é só isso aqui. Então, quem é categoria residencial, quem coleta alternada, eu aplico diretamente só isso aqui, né? Pelo volume de água consumida e pela classificação deste imóvel aqui, né? Na faixa de consumo, eu vou atribuir o valor por metro cúbico baseado nesses fatores que vão sendo adicionados a este aqui. Então, qual é o valor que esse aqui paga? É isso, vezes isso aqui, mais o consumo nessa faixa, vezes isso aqui, mais o consumo nessa faixa, vezes aqui, mais o custo tal, né? Tudo isso vezes sempre aquele fator, o custo médio. E assim eu tenho aqui uma demonstração exemplificada, né? Quanto que pagaria um imóvel nessa situação para um custo anual? R$ 83,00, se o custo médio anual for esse aqui, né?
ou R$ 6,95 por mês, se for calcular mensalmente. Né? Quanto pagaria um imóvel que consome lá entre 15 e 25 metros cúbicos, que é 90% aí dos domicílios brasileiros, dos municípios que têm um bom abastecimento de água? Então, poderia pagar até, porque isso aqui é o valor no limite da faixa, né? No limite superior da faixa, né? Então, vai pagar no máximo, quem consome 25 metros, 345 por ano, ou 28,78 por mês, né? Por coleta alternada. Mas se for já coleta diária, vai aumentar para 449,37. Com esses fatores. Esses fatores, o que aqui está em verde, né? Aqui está em verde. Porque esses fatores são definidos pela regulação. Uma vez definidos pela regulação, eu vou incorporá-los lá na ferramenta, né? A informação sobre isso. Por exemplo, se eu vou diferenciar pela frequência da coleta, lá no meu cadastro de usuários, né, eu tenho que falar quantos domicílios estão na frequência alternada e quantos estão na frequência diária. Porque senão eu não sei qual é o peso para me atribuir aqui, né? Eu posso saber que não varia muito isso aqui, então já atribuo um fator, considerando que na média isso não vai variar muito, e pronto. É uma cidade que não tem grande crescimento, não tem grandes mudanças estruturais, portanto não pode ter. Mas se não, eu já vou ter que ter um cadastro com essa informação também, né? Frequência de coleta daquele imóvel, né? E ele é alternado ser diário, né? Além das próprias informações da categoria. Mais o registro da informação de consumo de água. Se eu quiser fazer um faturamento anual, eu posso usar o consumo médio do ano anterior. E aí fazer até uma emissão única. Um cálculo, não uma emissão, né? Um cálculo único. Se eu for cobrar num carnê individual, né? Sem você cobrar junto com outra coisa, eu posso emitir um carnê já no começo do ano, com o valor total, para quem quiser pagar à vista, né? Com desconto, por exemplo, ou com as 10 parcelas, 12 ou 11 parcelas, para pagar anualmente, né? Já com o valor emitido. Aí ele escolhe e paga. Uma vez escolhido que é mensal, vai pagar só mensal. Pagar de uma vez, já paga tudo, já quitou o ano todo, né? Então eu posso ter esse critério também, eu reduzo o custo de processamento de emissão de conta, né? Só vou processar ao longo do ano os imóveis que foram sendo ingressados no sistema. Um imóvel que ficou pronto e foi ocupado, né? Um imóvel que estava vazio, já fora do cadastro, entrou no cadastro, então passou a ser ocupado. Aí eu vou ter um critério lá no meu regulamento de como calcular o valor inicial dele, se é pela média da categoria dele, lá, etc. E já atribuo um valor e calculo provisoriamente até ele começar a ter consumo d'água. Depois, pela mesma regra da norma de regulação, a partir do 6º mês eu passo a calcular com base no seu consumo médio, e assim por diante, né? Então, tem vantagens de ser mais justo, uma distribuição talvez um pouco mais justa do que os outros anteriores, né? Mas tem essa desvantagem que eu preciso de um cadastro vinculado ao consumo de água. Eu tenho que saber em que situação de consumo de água também está, então eu tenho que ter um cadastro vinculado ao cadastro do operador do serviço de água. Se for o mesmo prestador de serviço, está tudo em casa. Se for prestador diferente, um tem que ajudar o outro, né? Se for cobrar na conta de água, e esse é um dos objetivos de utilizar esse critério, por exemplo, e aí eu posso fazer uma emissão mensal, né? Independente se a base de cálculo é a média do ano anterior, é a média dos 12 meses anteriores, móvel do mês anterior, ou se é pelo consumo efetivo do mês anterior, né? Eu posso fazer então aqui a emissão mensal e lançar junto com a conta de água de cada ano. Então, ao processar a conta de água, o ideal é que o mesmo prestador de serviço, né, que processa a conta de água, também processa os dados da cobrança do resíduo, né? E vai ser informado para ele, né, qual é o valor unitário, o cadastro é o mesmo, portanto, ele já tem lá a regrinha de cálculo lá quando implantou a cobrança de resíduos também, né? Então, aqui tem uma vantagem de poder cobrar melhor, ter uma arrecadação melhor, porque cobra junto com a conta de água, então reduz a inadimplência, né? Que tem uma inadimplência de água geralmente é mais baixo do que IPTU, por exemplo. De cobrar separadamente, de forma exclusiva, né? Só resíduos, um carnê exclusivo, a tendência de ter inadimplência também é grande, porque você tem poucos mecanismos de coerção, né, para o pagamento, principalmente se for taxa, né?
Você pode usar os mecanismos administrativos de cobrança como as prefeituras usam para cobrar tributo, até botar lá no cartório de protesto, né? Mas você não pode parar com o serviço, porque não o lixo vai acumular na rua, né? Ele vai pôr na rua de qualquer jeito. Então tem assim vantagens e desvantagens também, né? Mas tem uma vantagem de aceitação, né, e de vincular um cadastro já existente, que geralmente costuma ser mais rico, né? Que é o cadastro do serviço de água. Isso vale para a categoria residencial e para as outras categorias. Aqui são tabelas diferentes que você pode atribuir fatores diferentes, né? Então, tabela comercial e de serviço, você vai ter fator 1,5 de categoria, que vai pagar, já vai subsidiar parte do custo do serviço, portanto, eu posso ter um critério de subsídio social aqui um pouco mais expressivo, né? E vai pagar diferenciado, como os outros, pela coleta também. E os seus fatores, que são um pouquinho também diferenciados, não com grande peso, né? Acho que aqui não tem nem diferença. A diferenciação apenas está daqui para frente. Esse mais curvo para frente aqui tem uma pequena diferenciação. E tem aqui também os critérios. Aqui nós vamos verificar também, exatamente por causa da limitação dos critérios adotados, um limite máximo que eu cobro. Eu posso cobrar. Né? Muitos que estão adotando cobrança por consumo de água estão emitindo, consumiu 100, paga 100, consumiu 500, paga 500, independente se aquilo ali for uma situação excepcional. Né? Como não existe uma correlação direta com geração de resíduo e consumo de água a partir de determinadas faixas de consumo, tanto é que ele vai decrescendo, né? A correlação maior está nas primeiras duas faixas. A partir da segunda faixa já a correlação diminui muito, por isso que são fatores decrescentes. Eu posso limitar, né, que eu vou cobrar no máximo de quem consome até 100 metros cúbicos. Quem consumir mais do que 100 metros cúbicos, até 100 metros cúbicos, ele vai pagar um valor variável, conforme essa composição, né, cujo valor máximo é esse para quem consome exatamente 100 metros cúbicos. Quem consumir 105 vai pagar isso aqui. Quem consumir 120 vai pagar isso aqui. Quem consumir mais, né, vai pagar isso aqui. Aí ele fica fixo a partir de 100. Por quê? Porque não existe justificativa plausível de cobrar mais de quem consome mais, a não ser que seja um caso excepcional de uma mansão de 2.000 metros quadrados de área construída, que faz festa toda semana, né? E etc. Do contrário, aí você pode até fazer um contrato particular, né? Um contrato especial de coleta desse imóvel, por exemplo. Ou você pode ter um cadastro tão refinado que te permita, então, fazer uma cobrança específica. Né? Mas não é isso, são situações excepcionais. Né? Isso aqui quem define é a regulação conforme assim, o perfil, né, do município. Né? Não é uma coisa aleatória, pode ser estabelecido por um valor maior ou menor, conforme o perfil de consumo de água das diversas categorias. No caso comercial, a mesma coisa, aqui se estabeleceu até 50 metros cúbicos de água, pode ser estabelecido até 500, depende qual é o padrão de tipo de comércio que predomina na cidade. Né? E também é a forma de cobrança, né, de água dos imóveis comerciais. Por exemplo, um shopping center, a cobrança é feita individualizada por loja, aí a cada loja vai estar enquadrada aqui numa faixa do critério de cobrança. Então, se o critério é cobrança única do imóvel, pelo consumo geral, e o rateio é feito pelo condomínio, né, do condomínio comercial, né, aí já está fora dessa faixa. Então, esse aqui vai ser considerado um grande gerador também e vai ter um contrato especial. Né, porque o critério de cobrança de resíduo também vai ser pela geração total do imóvel, né, do imóvel comercial. E, por fim, o industrial. O industrial em cidade pequena geralmente não tem peso. Mas em cidades médias ou cidades que têm polo industrial ou indústrias que têm algum peso e que utilizam, né, o serviço de coleta domiciliar para a coleta dos resíduos ali do escritório, das áreas administrativas, ou os resíduos equiparados a domiciliário, né? Então, ele também vai pagar tarifa ou taxa até o limite e vai destinar o seu resíduo industrial numa unidade específica, né, de aterro industrial, ou vai fazer um contrato de prestação de serviço com a prefeitura para destinar o resíduo aceitável no aterro sanitário, né, mediante pagamento de um preço público estabelecido lá no contrato. Né, e não aqui, nessa tabela. Nessa tabela,
Ele vai pagar pela disponibilidade ou uso efetivo da coleta convencional. Convencional, seletiva, que passa na porta dele. Né? Aí a regulação é que vai definir quem paga ou quem não paga nessa situação. Por exemplo, uma indústria que é obrigatória da destinação final no seu resíduo industrial. E o aterro, ele tem um aterro industrial que recebe esse resíduo. E quem recebe resíduo industrial do nível dele pode receber qualquer resíduo. Portanto, ele destina 100% do seu resíduo ao aterro industrial. Ele tem lá um contrato com um terceiro de disposição do aterro privado, lá industrial. E ele declara isso, e com comprovação, atestados, né, fiscalização e tudo, né, de que ele dá a destinação adequada, inclusive pelo órgão ambiental, de que ele dá a destinação adequada de 100% do seu resíduo. Então, ele mesmo estando numa área atendida pela coleta convencional, ele não é um gerador potencial de resíduo doméstico ou equiparado. Né? Porque ele, pela lei 12.305, aqui não se aplica só a 11.445, se aplica também a 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos, ele, seguindo a lei, ele dá a destinação integral dos seus resíduos gerados nas suas instalações, sejam eles resíduos equiparados a domésticos ou sejam resíduos típicos industriais que precisam de destinação específica. Portanto, pela regulação do município, ele não vai pagar nem taxa, nem tarifa, né? E só vai pagar pela utilização do aterro se ele tiver um contrato com o município. Se ele tiver um contrato com um aterro privado, ele vai pagar para o aterro privado. Né? Isso é a regulação que decide. Né? Aqui nós não estamos decidindo isso. Estamos dando, olha, se ele der destinação de parte dos seus resíduos equiparados ao doméstico ou domiciliar, através da coleta, né? Ele passa, sempre que o caminhão passa lá, tem lá um dispositivo de coleta lá, um containerzinho, sacos, etc. Então, ele usa o serviço. Então, ele tem a disponibilidade do serviço e demonstra ser um usuário efetivo do serviço, porque ele põe o resíduo para ser coletado. Então, ele está sujeito à cobrança de... Aí é o cadastro que vai definir isso, quem ele é. Né? Ele paga ou não paga. Então, isso vale muito para o grande comércio e para grande no sentido de ser grande gerador, né, de resíduos, seja industrial, seja comercial ou de serviço.